26. Anexo e conteúdo programático. Conhecimentos básicos. E conhecimentos gerais para cargos de nível superior completo quadros e segunda. Língua portuguesa, compreensão e interpretação de textos, denotação e conotação, figuras, coesão e coerência, tipologia textual, significação das palavras, emprego das classes de palavras, sintaxe da oração e do período, pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, estudo da crase, semântica e estilística. Informática, fundamentos de informática, organização da informação, evolução da computação, tipos de computador, etc. Arquitetura de computadores, hardware e software, conceitos de sistemas operacionais, sistema operacional Windows 8 ou superior, Microsoft Word 2013, ou superior, Microsoft Excel 2013, ou superior, Microsoft PowerPoint 2013, ou superior, conceitos de banco de dados. Comunicação de dados, redes, internet e intranet, correio eletrônico, navegadores de internet. Suíte de escritórios LibreOffice, versão 6, ou superior. Introdução à segurança da informação. Segunda, conhecimentos gerais para cargo de nível médio completo, quadro terceiro. Língua portuguesa, compreensão e interpretação de textos, denotação e conotação, figuras, coesão e coerência, tipologia textual, significação das palavras, emprego das classes de palavras, sintaxe da oração e do período, pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, estudo da crase, semântica e estilística. Noções de informática, fundamentos de informática, organização da informação, evolução da computação, tipos de computador, etc. Arquitetura de computadores, hardware e software, conceitos de sistemas operacionais, sistema operacional Windows 8 ou superior, Microsoft Word 2013, ou superior, Microsoft Excel 2013, ou superior, Microsoft PowerPoint 2013, ou superior, conceitos de banco de dados. Comunicação de dados, redes, internet e intranet, correio eletrônico, navegadores de internet. Suíte de escritórios LibreOffice, versão 6, ou superior. Introdução à segurança da informação. Terceira, conhecimentos gerais para cargo de nível fundamental completo, quadro 4. Língua portuguesa, leitura, interpretação e compreensão de textos. A significação das palavras no texto. Emprego das classes de palavras. Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. Fonética e fonologia. Termos essenciais da oração. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à disposição da sílaba tônica. Tempos e modos verbais. Reescrita de frases. Raciocínio lógico-matemático, sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações do primeiro e segundo graus. Sistemas de equações. Criptografia. Conjuntos, as relações de pertinência. Câmara Municipal de Unai, MG, edital número 01, de 15 de junho de 2022. 27. Inclusão e igualdade, operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 3. Porcentagem. Probabilidade. Conhecimentos gerais, programa de atualidades, domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível nacional, estadual e municipal. Conhecimentos específicos. E conhecimento específicos para o cargo de analista de atividade da Secretaria Consultor Jurídico quadro I. Direito constitucional dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Da organização do Estado, da organização político-administrativa, da União, dos Estados Federados, dos municípios, do Distrito Federal, da intervenção. Da administração pública, disposições gerais, dos servidores públicos. Da organização dos poderes, do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, das atribuições do Congresso Nacional, do processo legislativo, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, do Poder Executivo, do Presidente e do Vice-Presidente da República, das atribuições do Presidente da República, da responsabilidade do Presidente da República, dos Ministros de Estado, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, do Poder Judiciário, disposições gerais, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes do Trabalho, das funções essenciais à Justiça, do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, da Advocacia e da Defensoria Pública, da Defesa do Estado e das instituições democráticas,
da tributação e do orçamento, do sistema tributário nacional, dos princípios gerais, das limitações do poder de tributar, dos impostos da União, dos impostos dos estados e do Distrito Federal, dos impostos dos municípios, das finanças públicas, normas gerais, dos orçamentos, da ordem econômica e financeira, dos princípios gerais da atividade econômica, exploração de atividade econômica pelo Estado, da ordem social, da seguridade social, da ciência, tecnologia e inovação, do meio ambiente. Ato das disposições constitucionais transitórias. Lei de responsabilidade fiscal. Direito administrativo. Princípios constitucionais e infraconstitucionais da atividade administrativa. Regime jurídico administrativo. Princípios do direito administrativo. Princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e indisponibilidade do interesse público, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, continuidade, presunção de veracidade e de legalidade, autoexecutoriedade, autotutela, segurança jurídica, proteção à confiança e boa-fé. Administração pública. Desconcentração e descentralização. Órgãos públicos. Hierarquia. Delegação. Avocação. Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações públicas. Empresas públicas e privadas. Sociedades de economia mista. Entidades paraestatais e entes com situação peculiar, ordens e conselhos profissionais, fundações de apoio, empresas controladas pelo poder público, serviços sociais autônomos, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público. A estruturação da advocacia pública. Atividade da administração pública. Poderes da administração pública e função. Poder normativo. Poder disciplinar. Poder decorrente de hierarquia. Poder vinculado. Poder discricionário. Poder regulamentar. Poder disciplinar. Poder de polícia. Atos administrativos. Conceitos, requisitos, elementos, atributos, pressupostos e classificação. Fato e ato administrativo. Validade, eficácia e autoexecutoriedade do ato administrativo. Atos administrativos em espécie. Parecer, responsabilidade do emissor do parecer. O silêncio no direito administrativo. Cassação. Vícios, defeitos e desfazimento dos atos administrativos. Revogação e anulação e teoria das nulidades no direito administrativo. Cassação e preservação, convalidação, ratificação e conversão. Prescrição e decadência. Mérito do ato administrativo, discricionariedade. Atos administrativos vinculados e discricionários. Mérito do ato administrativo, discricionariedade. Ato administrativo inexistente. Atos administrativos nulos e anuláveis. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Processo administrativo disciplinar. Servidor, cargo, emprego e funções. Atribuições. Competência administrativa, conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. Servidores públicos. Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis. Improbidade administrativa. Formas de provimento e vacância dos cargos públicos. Exigência constitucional de concurso público para investidura. Encargo ou emprego público. Regime jurídico, direitos, deveres, proibições e vantagens. Licitação. Noções gerais. Tratamento normativo. Legislação básica. Princípios. Modalidades, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Registro cadastral. Registro de preços. Comissão de licitação. Fases do processo licitatório. Dispensa e inexigibilidade. Anulação e revogação. Controle. Regime diferenciado de contratação, RDC. Legislação pertinente. Lei Federal nº 8666/1993 e alterações. Lei Federal nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão. Contratos da administração. Serviços públicos. Concessão, permissão, autorização e delegação. Serviços delegados. Convênios e consórcios. Conceito de serviço público. Caracteres jurídicos. Controle da administração pública. Bens públicos. Classificação e caracteres jurídicos. Natureza jurídica do domínio público. Utilização dos bens públicos, autorização, permissão e concessão de uso, ocupação, aforamento, concessão de domínio pleno. Restrições e limitações administrativas. Intervenção no domínio econômico, desapropriação. Responsabilidade civil extracontratual do Estado. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade por ação. Responsabilidade por omissão.
Responsabilidade decorrente de comportamento ilícito. Responsabilidade decorrente de comportamento lícito. Reparação do dano. Direito Civil. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Pessoas naturais, personalidade e capacidade. Pessoas jurídicas, conceito, associações e fundações. Bens, conceito, classificação em bens móveis, imóveis, fungíveis e consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos. Negócio jurídico, espécies, manifestação da vontade, vícios da vontade, defeitos e invalidade. Teoria da imprevisão. Ato jurídico, fato e ato jurídico, modalidades e formas do ato jurídico. Efeitos do ato jurídico, nulidade, atos ilícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição e decadência. Obrigações, conceito, obrigação de dar, de fazer e não fazer, obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias, cláusula penal. Extinção das obrigações, pagamento, objeto e prova, lugar e tempo de pagamento, mora, compensação, novação, transação, direito de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Posse e propriedade. Contratos em geral, disposições gerais. Espécies, empréstimo, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, mandato, fiança, extinção. Contratos que geram a transferência de propriedade de bens e direitos. Contratos que geram a transferência da posse de bens. Inadimplemento contratual. Consequências do inadimplemento. Assunção de dívida. Responsabilidade civil. Garantias reais, hipoteca, penhor comum, penhor agrícola, penhor pecuniário, alienação fiduciária em garantia. Direito processual civil. Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015. Das normas processuais civis. Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, das normas fundamentais do processo civil, da aplicação das normas processuais. Da função jurisdicional, da jurisdição e da ação, dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional, da competência interna, da competência, disposições gerais, da modificação da competência, da incompetência, da cooperação nacional. Dos sujeitos do processo, das partes e dos procuradores, do litisconsórcio, da intervenção de terceiros, do juiz e dos auxiliares da justiça, do Ministério Público. Da advocacia pública. Da defensoria pública. Dos atos processuais. Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais, da forma dos atos processuais, dos atos em geral, da prática eletrônica de atos processuais, dos atos das partes, dos pronunciamentos do juiz, dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria, do tempo e do lugar dos atos processuais, dos prazos, da verificação dos prazos e das penalidades, da comunicação dos atos processuais, disposições gerais, da citação, das cartas, das 29 intimações, das nulidades, da distribuição e do registro do valor da causa, da tutela provisória, da tutela de urgência, da formação, da suspensão e da extinção do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, do procedimento comum, da petição inicial, dos requisitos da petição inicial, do pedido, do indeferimento da petição inicial, da improcedência liminar do pedido, da audiência de conciliação ou de mediação, da contestação, da reconvenção, da revelia, da não incidência dos efeitos da revelia, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, das alegações do réu, da extinção do processo, do julgamento antecipado do mérito, do julgamento antecipado parcial do mérito, da audiência de instrução e julgamento, das provas, da sentença e da coisa julgada, dos elementos e dos efeitos da sentença, da remessa necessária, do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, da coisa julgada, da liquidação de sentença, do cumprimento da sentença. Dos procedimentos especiais, do processo de execução da execução em geral, disposições gerais, das partes, da competência, dos requisitos necessários para realizar qualquer execução, do título executivo, da exigibilidade da obrigação, da responsabilidade patrimonial, das diversas espécies de execução, dos embargos à execução da suspensão e da extinção do processo de execução, dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais, dos recursos, disposições gerais, da apelação, do agravo de instrumento, do agravo interno, dos embargos de declaração, dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, do recurso ordinário, do recurso extraordinário e do recurso especial, dos embargos de divergência. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, e suas alterações posteriores. Direito tributário. Sistema tributário nacional. Limitações do poder de tributar. Princípios do direito tributário. Repartição das receitas tributárias. Tributo, conceito, natureza jurídica, espécies, imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições. Competência tributária,
classificação, exercício da competência tributária, capacidade tributária ativa, imunidade tributária, distinção entre imunidade, isenção e não incidência, imunidades em espécie. Fontes do direito tributário. Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação tributária, definição e natureza jurídica, obrigação principal e acessória, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário, responsabilidade tributária, responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações. Crédito tributário, constituição de crédito tributário, lançamento. Modalidades de lançamento, suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário, exclusão de crédito tributário, garantias e privilégios do crédito tributário. Administração tributária, fiscalização, dívida ativa, certidões negativas. Impostos dos municípios, imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, imposto sobre serviços de qualquer natureza. Processo administrativo tributário. Lei Federal nº 6.830/1980, execução fiscal. Exceção de pré-executividade, ação cautelar fiscal, ação declaratória da inexistência de relação jurídico-tributária, ação anulatória de débito fiscal, mandado de segurança, ação de repetição de indébito, ação de consignação em pagamento. Crimes contra a ordem tributária. Direito previdenciário, seguridade social, conceito, organização e princípios constitucionais, dos regimes de previdência geral e próprio. A possibilidade de compensação entre os regimes. Regime próprio da previdência social, beneficiário, benefícios e custeio. Prescrição e decadência. Salário de contribuição, conceito, parcelas integrantes excluídas, limites mínimo e máximo, salário base, enquadramento, proporcionalidade e reajustamento. Planos de benefícios, espécies de benefícios e prestações, disposições gerais e específicas, períodos de carência, salário de benefício, renda mensal do benefício, reajustamento do valor do benefício. Cálculo da renda mensal do benefício, período de cálculo, alíquotas de concessão. Tempo de serviço e tempo de contribuição. Previdência complementar. Princípio do equilíbrio atuarial e financeiro. Leis Federais, 9717-1998, 10.887-2004, 13.135-2015 e 13.846-2019. 30. Direito do consumidor. Características do CDC, elementos da relação de consumo, princípios, direitos básicos, responsabilidade civil por vício e fato, desconsideração da personalidade jurídica, práticas abusivas, oferta, cobrança de dívidas, banco de dados, proteção contratual, cláusulas abusivas, contrato de adesão. Direito eleitoral. Estado democrático de direito. Cidadania. Sistema representativo. Soberania popular. Política. Direitos políticos. Conceito. Classificação. Perda. Suspensão. Sufrágio universal. Voto. Partidos políticos. Conceito. História. Disciplina constitucional e legal no direito brasileiro. Direito eleitoral. Conceito. Fontes. Princípios. Aplicação. Interpretação. Justiça eleitoral. Organização. Competência. Ministério Público Eleitoral. Organização. Atribuições. Alistamento eleitoral. Regras constitucionais, legais e regulamentares. Elegibilidade. Conceito. Condições de elegibilidade. Inelegibilidade. Incompatibilidade. Regras constitucionais, legais e regulamentares. Sistemas eleitorais. Classificações. Modelo brasileiro. Outros modelos. Processo eleitoral. Convenções partidárias. Registro de candidatos. Campanha eleitoral. Conceito. Financiamento. Abuso de poder político e econômico, caracterização e efeitos. Propaganda política e suas modalidades. Propaganda eleitoral. Regras legais e regulamentares. Eleição, apuração e diplomação dos eleitos. Ações judiciais eleitorais. Crimes eleitorais. Tipos penais e sanções. Processo por crimes eleitorais. Jurisprudência dos tribunais eleitorais. Legislação Municipal. Lei Orgânica do Município de Unai e suas alterações. Lei Complementar nº 3/A, de 16 de outubro de 1991. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Unai e suas alterações. Resolução nº 195, de 25 de novembro de 1992. Regimento Interno da Câmara Municipal de Unai e suas alterações. Lei Municipal nº 2394, de 3 de julho de 2006 e suas alterações.
Lei Municipal nº 2281, de 24 de março de 2005, Lei Municipal nº 2283, de 13 de abril de 2005. Plano de Cargos e Carreiras da Câmara Municipal de Unai-MG e suas alterações. Segunda, conhecimento específicos para o cargo de analista de atividade da Secretaria Consultor Legislativo. Quadro segundo. Direito constitucional dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Da organização do Estado, da organização político-administrativa, da União, dos Estados Federados, dos municípios, do Distrito Federal, da intervenção. Da administração pública, disposições gerais, dos servidores públicos. Da organização dos poderes, do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, das atribuições do Congresso Nacional, do processo legislativo, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, do Poder Executivo, do Presidente e do Vice-Presidente da República, das atribuições do Presidente da República, da responsabilidade do Presidente da República, dos Ministros de Estado, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, do Poder Judiciário, disposições gerais, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes do Trabalho, das funções essenciais à Justiça, do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, da Advocacia e da Defensoria Pública, da Defesa do Estado e das instituições democráticas, da tributação e do orçamento, do Sistema Tributário Nacional, dos princípios gerais, das limitações do poder de tributar, dos impostos da União, dos impostos dos Estados e do Distrito Federal, dos impostos dos municípios, das finanças públicas, normas gerais, dos orçamentos, da ordem econômica e financeira, dos princípios gerais da atividade econômica, exploração de atividade econômica pelo Estado, da ordem social, da seguridade social, da ciência, tecnologia e inovação, do meio ambiente. Ato das disposições constitucionais transitórias. Lei de Responsabilidade Fiscal. 31. Direito administrativo. Princípios constitucionais e infraconstitucionais da atividade administrativa. Regime jurídico administrativo. Princípios do direito administrativo. Princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e indisponibilidade do interesse público, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, continuidade, presunção de veracidade e de legalidade, autoexecutoriedade, autotutela, segurança jurídica, proteção à confiança e boa-fé. Administração pública. Desconcentração e descentralização. Órgãos públicos. Hierarquia. Delegação. Avocação. Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações públicas. Empresas públicas e privadas. Sociedades de economia mista. Entidades paraestatais e entes com situação peculiar, ordens e conselhos profissionais, fundações de apoio, empresas controladas pelo poder público, serviços sociais autônomos, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público. A estruturação da advocacia pública. Atividade da administração pública. Poderes da administração pública e função. Poder normativo. Poder disciplinar. Poder decorrente de hierarquia. Poder vinculado. Poder discricionário. Poder regulamentar. Poder disciplinar. Poder de polícia. Atos administrativos. Conceitos, requisitos, elementos, atributos, pressupostos e classificação. Fato e ato administrativo. Validade, eficácia e autoexecutoriedade do ato administrativo. Atos administrativos em espécie. Parecer, responsabilidade do emissor do parecer. O silêncio no direito administrativo. Cassação. Vícios, defeitos e desfazimento dos atos administrativos. Revogação e anulação e teoria das nulidades no direito administrativo. Cassação e preservação, convalidação, ratificação e conversão. Prescrição e decadência. Mérito do ato administrativo, discricionariedade. Atos administrativos vinculados e discricionários. Mérito do ato administrativo, discricionariedade. Ato administrativo inexistente. Atos administrativos nulos e anuláveis. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Processo administrativo disciplinar. Servidor, cargo, emprego e funções. Atribuições. Competência administrativa, conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. Servidores públicos. Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis. Improbidade administrativa. Formas de provimento e vacância dos cargos públicos. Exigência constitucional de concurso público para investidura em cargo ou emprego público. Regime jurídico, direitos, deveres, proibições e vantagens. Licitação. Noções gerais. Tratamento normativo. Legislação básica. Princípios.
Modalidades: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Registro cadastral. Registro de preços. Comissão de licitação. Fases do processo licitatório. Dispensa e inexigibilidade. Anulação e revogação. Controle. Regime diferenciado de contratação, RDC. Legislação pertinente. Lei Federal nº 8666/1993 e alterações. Lei Federal nº 10.520.2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão. Contratos da administração. Serviços públicos. Concessão, permissão, autorização e delegação. Serviços delegados. Convênios e consórcios. Conceito de serviço público. Caracteres jurídicos. Controle da administração pública. Bens públicos. Classificação e caracteres jurídicos. Natureza jurídica do domínio público. Utilização dos bens públicos, autorização, permissão e concessão de uso, ocupação, aforamento, concessão de domínio pleno. Restrições e limitações administrativas. Intervenção no domínio econômico, desapropriação. Responsabilidade civil extracontratual do Estado. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade por ação. Responsabilidade por omissão. Responsabilidade decorrente de comportamento ilícito. Responsabilidade decorrente de comportamento lícito. Reparação do dano. Direito Civil. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Pessoas naturais, personalidade e capacidade. Pessoas jurídicas, conceito, associações e fundações. Bens, conceito, classificação em bens móveis, imóveis, fungíveis e consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos. Negócio jurídico, espécies, manifestação da vontade, vícios da vontade, defeitos e invalidade. Teoria da imprevisão. Ato jurídico, fato e ato jurídico, modalidades e formas do ato jurídico. Efeitos do ato jurídico, nulidade, atos ilícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição e decadência. Obrigações, conceito, obrigação de dar, de fazer e não fazer, obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias, cláusula penal. Extinção das obrigações, pagamento, objeto e prova, lugar e tempo de pagamento, mora, compensação, novação, transação, direito de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Posse e propriedade. Contratos em geral, disposições gerais. Espécies, empréstimo, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, mandato, fiança, extinção. Contratos que geram a transferência de propriedade de bens e direitos. Contratos que geram a transferência. 32. Da posse de bens. Inadimplemento contratual. Consequências do inadimplemento. Assunção de dívida. Responsabilidade civil. Garantias reais, hipoteca, penhor comum, penhor agrícola, penhor pecuniário, alienação fiduciária em garantia. Direito tributário. Sistema tributário nacional. Limitações do poder de tributar. Princípios do direito tributário. Repartição das receitas tributárias. Tributo, conceito, natureza jurídica, espécies, imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições. Competência tributária, classificação, exercício da competência tributária, capacidade tributária ativa, imunidade tributária, distinção entre imunidade, isenção e não incidência, imunidades em espécie. Fontes do direito tributário. Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação tributária, definição e natureza jurídica, obrigação principal e acessória, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário, responsabilidade tributária, responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por infrações. Crédito tributário, constituição de crédito tributário, lançamento. Modalidades de lançamento, suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário, exclusão de crédito tributário, garantias e privilégios do crédito tributário. Administração tributária, fiscalização, dívida ativa, certidões negativas. Impostos dos municípios, imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, imposto sobre serviços de qualquer natureza. Processo administrativo tributário. Lei Federal nº 6830/1980, execução fiscal. Exceção de pré-executividade, ação cautelar fiscal, ação declaratória da inexistência de relação jurídico-tributária, ação anulatória de débito fiscal, mandado de segurança, ação de repetição de indébito, ação de consignação em pagamento. Crimes contra a ordem tributária.
Direito previdenciário, seguridade social, conceito, organização e princípios constitucionais, dos regimes de previdência geral e próprio. A possibilidade de compensação entre os regimes. Regime próprio da previdência social, beneficiário, benefícios e custeio. Prescrição e decadência. Salário de contribuição, conceito, parcelas integrantes excluídas, limites mínimo e máximo, salário base, enquadramento, proporcionalidade e reajustamento. Planos de benefícios, espécies de benefícios e prestações, disposições gerais específicas, períodos de carência, salário de benefício, renda mensal do benefício, reajustamento do valor do benefício. Cálculo da renda mensal do benefício, período de cálculo, alíquotas de concessão. Tempo de serviço e tempo de contribuição. Previdência complementar. Princípio do equilíbrio atuarial e financeiro. Leis Federais, 9717-1998, 10887-2004, 13135-2015 e 13846-2019. Direito eleitoral, Estado democrático de direito. Cidadania. Sistema representativo. Soberania popular. Política. Direitos políticos. Conceito. Classificação. Perda. Suspensão. Sufrágio universal. Voto. Partidos políticos. Conceito. História. Disciplina constitucional e legal no direito brasileiro. Direito eleitoral. Conceito. Fontes. Princípios. Aplicação. Interpretação. Justiça eleitoral. Organização. Competência. Ministério Público Eleitoral. Organização. Atribuições. Alistamento eleitoral. Regras constitucionais, legais e regulamentares. Elegibilidade. Conceito. Condições de elegibilidade. Inelegibilidade. Incompatibilidade. Regras constitucionais, legais e regulamentares. Sistemas eleitorais. Classificações. Modelo brasileiro. Outros modelos. Processo eleitoral. Convenções partidárias. Registro de candidatos. Campanha eleitoral. Conceito. Financiamento. Abuso de poder político e econômico, caracterização e efeitos. Propaganda política e suas modalidades. Propaganda eleitoral. Regras legais e regulamentares. Eleição, apuração e diplomação dos eleitos. Ações judiciais eleitorais. Crimes eleitorais. Tipos penais e sanções. Processo por crimes eleitorais. Jurisprudência dos tribunais eleitorais. Legislação Municipal. Lei Orgânica do Município de Unai e suas alterações. Lei Complementar nº 3, de 16 de outubro de 1991. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Unai e suas alterações. Resolução nº 195, de 25 de 33. Novembro de 1992. Regimento Interno da Câmara Municipal de Unai e suas alterações. Lei Municipal nº 2394, de 3 de julho de 2006 e suas alterações. Lei Municipal nº 2281, de 24 de março de 2005, Lei Municipal nº 2283, de 13 de abril de 2005. Plano de Cargos e Carreiras da Câmara Municipal de Unai MG e suas alterações. Terceira, conhecimentos específicos para o cargo de oficial de atividade da Secretaria. Quadro terceiro. Noções de direito constitucional, dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, da organização do Estado, da organização político-administrativa, da União, dos Estados Federados, dos municípios, do Distrito Federal, da intervenção, da administração pública, disposições gerais, dos servidores públicos, da organização dos poderes, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Noções de direito administrativo, princípios constitucionais e infraconstitucionais da atividade administrativa. Regime jurídico administrativo, princípios do direito administrativo. Princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e indisponibilidade do interesse público, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, continuidade, presunção de veracidade e de legalidade, autoexecutoriedade, autotutela, segurança jurídica, proteção à confiança e boa-fé. Administração pública. Desconcentração e descentralização. Órgãos públicos. Poderes da administração pública e função. Poder normativo. Poder disciplinar. Poder decorrente de hierarquia. Poder vinculado. Poder discricionário. Poder regulamentar. Poder disciplinar. Poder de polícia. Atos administrativos. Conceitos, requisitos, elementos, atributos, pressupostos e classificação. Bens públicos. Noções de licitações e contratos administrativos segundo as Leis nº 8666/1993 e nº 14133/2021,
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Legislação Municipal Lei Orgânica do Município de Unai e suas alterações, Lei Complementar nº 3, de 16 de outubro de 1991 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Unai e suas alterações, Resolução nº 195, de 25 de novembro de 1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Unai e suas alterações, Lei Municipal nº 2394, de 3 de julho de 2006 e suas alterações. Lei Municipal nº 2281, de 24 de março de 2005. Lei Municipal nº 2283, de 13 de abril de 2005 Plano de Cargos e Carreiras da Câmara Municipal de Unai MG e suas alterações. Quarta, conhecimento específicos para o cargo de agente de condução de veículos. Quadro 4. Conhecimentos do cargo direção defensiva. Noções de segurança individual, coletiva e de instalações. Legislação de trânsito, Código Nacional de Trânsito, abrangendo os seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para a circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Mecânica de veículos, conhecimentos elementares de mecânica de automóveis, troca e rodízio de pneus, regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca de bomba de água, troca e regulagem de tensão nas correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade, troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, entre outros. Qualidade em prestação de serviços, as dimensões da qualidade pessoal e profissional, fatores que determinam a qualidade de um serviço, normalização técnica e qualidade, qualidade no atendimento ao público interno e externo. Comunicação e relações públicas. Ética profissional.